Este trabalho foi feito pelos alunos Pedro Henrique Peruzin Gross, Leonardo Santos Vinho, Gabriel Magalhães Santos Galante. Neste trabalho vamos falar sobre lajes e coberturas. Lajes são estruturas que realizam a interface entre pavimentos de uma edificação, podendo dar suporte a contrapiso ou funcionar como teto. Geralmente apoiam-se em vigas, que por sua vez apoiam-se em pilares e realizam a distribuição adequada da carga da edificação. As coberturas são variadas em suas tipologias e formatos, podendo ser embutidos em platibandas ou aparentes. A cobertura incorpora os componentes que integram nessa área da edificação: as estruturas de sustentação das coberturas, telhas, isolamentos térmicos e acústicos, reservatórios de água fria, reservatório de água quente, sistema de captação solar, sistema de recolhimento das águas e impermeabilização específicas. Vamos falar agora um pouco de tipo das lajes. A laje maciça. A laje maciça é culturalmente a mais utilizada no Brasil. Moldada em loco, ela é constituída de uma malha de vergalhões de aço e concreto lançados sobre uma forma, normalmente de compensados de madeira. Pontos positivos dela: gera uma estrutura de poucas espessuras, resistente aos esforços impostos, facilidade na execução, acabamento liso no teto. Pontos negativos dela: custo alto com grande consumo de concreto e aço, baixo potencial sustentável com alto consumo de madeira. Pelo maior peso de concreto, a laje exige mais dos elementos de apoio. Laje nervurada. As lajes nervuradas também são moldadas no local da obra. A estrutura é constituída de nervuras interligadas por uma capa ou mesa de compressão. Essa laje elimina o concreto desnecessário da região de tração. Pontos positivos da laje: grande economia de concreto e aço, minimização dos gastos com madeira, menor peso na construção, não precisa da mão de obra especializada. Pontos negativos da laje: maior espessura. A concretagem é realizada sob formas que moldam as nervuras. Na parte inferior, pode ter um forro para ter um acabamento liso, ou manter as nervuras aparentes, como tem se tornado tendência na arquitetura e decoração contemporânea. Lajes pré-fabricadas. As lajes pré-fabricadas ou pré-moldadas constituem uma categoria específica, já que implicam na instalação de lajes como estruturas prontas na estrutura da obra. Este modelo de produção pode utilizar diferentes materiais para formar as placas de concreto. Geralmente, o método tem baixo custo, diminui o uso de madeira e é de fácil montagem. Contudo, pode ser mais propensos a trincas. Conheça versões de diferentes materiais para lajes pré-fabricadas. Pré-fabricadas com poliestireno, que é mais conhecido como isopor. As lajes pré-fabricadas com poliestireno, EPS, expandidos são formadas por vigotas de concreto, que têm o espaço entre elas ocupadas com um bloco de EPS. A leveza do EPS, que é o isopor, garante facilidade no manuseio na instalação da laje. Laje leve, de rápida montagem. O EPS não absorve a água e, por ser facilmente recortado, tem instalações de encanamento facilitado. Bom desempenho térmico e acústico. O ponto negativo dela: em algumas regiões, tem custo mais elevado. Exige mais gastos adicionais com materiais de acabamento. Existe reforço para a instalação de estrutura na parte inferior da laje. Possui limitações de vãos e cargas. As instalações também exigem certos cuidados. Durante a concretagem, é essencial que o EPS não seja colocado à força, nem mesmo a pisadas, já que pode gerar quebra do material e exige a remontagem. Pré-fabricada de cerâmica. É um dos modelos de laje mais utilizada na nossa construção civil, pois as formas que usam lajotas de cerâmica são mais adequadas para vencer pequenos vãos, por isso é comum em pequenas residências. O modelo consiste na instalação de vigotas de concreto colocadas lado a lado, com uma lajota entre os espaços.
Essa montagem ela é coberta de concreto. Os pontos positivos são: vence vãos menores, apropriado para pequenos ambientes. Ela tem um baixo custo. Os pontos negativos são que o material é frágil e inadequado para vencer vãos maiores. Então, porém, se eu tiver um cômodo maior, ela já não vai ser indicada. As lajotas devem ser conduzidas com muito cuidado no canteiro de obra, já que são poucos resistentes e podem quebrar durante o transporte. Montagem e concretagem com pequenos choques. Pré-fabricadas de painéis treliçados. Os painéis treliçados têm vigotas mais largas que os outros tipos. Assim, os painéis de concreto encostam uns nos outros. Na parte superior, a estrutura conta com vigotas treliçadas de metal que garantem maior resistência e EPS com enchimento. Este conjunto é envolvido pelo concreto que finalizará a laje. Com maior resistência estrutural, esse tipo de laje permite vencer vãos médios, mas é mais indicado para construções menores. Com a disposição inferior de painéis e bem aceitas por arquitetos. Esse tipo de laje dispensa gastos com acabamentos. Pontos positivos: resistência superior aos outros modelos pré-fabricados, fácil transporte, dispensa acabamentos, menor uso de madeiras no escoramento. Ponto negativo: mais caro que os outros modelos pré-fabricados, maior custo entre as opções pré-fabricadas. Tipos de cobertura. Tipos de telhado. Águas. Um telhado é dividido em partes que chamamos de água. Elas têm as funções de fazer a água escorrer e sua quantidade vai depender do tamanho da casa e de outras características. Veja quais são. Telhado de uma água. Geralmente é instalado em casas pequenas que ficam aos fundos das residências, conhecidas como edículas. O telhado de uma água também é conhecido e pode ser usado em modelos de telhados embutidos. Telhado de 3 ou mais águas. Os modelos de telhado de 3 ou mais águas são recomendados para casas maiores ou que tenham um projeto arquitetônico diferenciado. Visto de cima, os telhados de 4 águas geralmente têm forma de um retângulo. É um dos modelos de telhados mais bonitos. Aqui temos os tipos de telha. Atualmente tem mais de 600 tipos de telha, com formatos diferentes e composição diferente. Tem telhas que são feitas de fibrocimento, de PVC, telhas de metálica. Então tem muita alternativa hoje no mercado. Aqui a gente vai falar um pouquinho de alguns modelos, que é a telha portuguesa, que aqui no nosso estado, na nossa região é bastante usada. A telha americana. E temos mais telhas também, que é o telhado colonial, a telha italiana, a telha romana, que também é bastante usado na nossa região, no Brasil também, né? E a telha sanduíche, uma curiosidade dela é que ela é acústica. Ela tem uma camada de poliestireno no meio dela, que serve, o isopor, né? Que serve para diminuir abafar o som, né? Agora vamos começar a falar sobre o futuro. Telhado ecológico. Há algumas décadas, os construtores e arquitetos de todo o mundo começaram a adotar os telhados verdes na hora de projetar e construir casas de clientes que prezam por um ambiente mais agradável e sustentável. Logo, os benefícios da técnica ganharam o mundo e os ecotelhados passaram a ser copiados em todas as regiões do planeta. Uma construção coberta de plantas, flores e pequenas árvores. A técnica é capaz de diminuir muito dos problemas ambientais comuns em locais onde os telhados convencionais são predominantes, como o excesso de poluição, poeira e barulho, presença de ilhas de calor e alagamento em épocas de chuva. Os benefícios de se utilizar o ecotelhado não se restringe somente à beleza que ele proporciona para o cenário urbano onde ele é instalado, mas também na diminuição do aquecimento global e conforto térmico. São eles a melhoria na qualidade do ar, pluvial, térmica, acústica, entre vários outros. Os outros são as telhas fotovoltaicas. O que são elas?
As telhas solar fotovoltaicas têm como finalidade produzir energia a partir da radiação solar de modo prático, resistente e flexível. Fatores como maior potência e harmonização do telhado também são diferenciais para essa tecnologia. Apesar de ser confundido com painéis solares, a telha fotovoltaica pode ser reconhecida como material de melhor resistência e mais leveza. Os benefícios. A telha, como a placa solar, oferece alguns diferenciais que podem ser decisivos no momento da compra. Alguns deles são tecnologia de ponta, fácil instalação, mais praticidade, economia e tranquilidade para o seu projeto. A resistência a vazamento de chuva e de granizo. Além disso, o telhado fotovoltaico apresenta melhor acabamento estético e é ideal para durabilidade e limpeza. E esses são alguns exemplos. Então, pessoal, esse foi o nosso trabalho. Tá? Muito obrigado pela atenção. Obrigado a todos e uma boa noite.